Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, todos que acompanham a transmissão desta sessão, na oportunidade de hoje farei uma reflexão sobre um encaminhamento muito importante que estamos dando para a nossa capital imperatriz. Um povo sem uma memória, ele acaba perdendo as referências do motivo de por que ele está ali. Um povo sem ter a sua história preservada, acaba deixando uma lacuna que dificulta até pensar o seu futuro. Há muito tempo, famílias, pesquisadores, instituições de Imperatriz da nossa região tocantina busca criar o Museu Histórico de Imperatriz. Há muito tempo. E muitas pessoas lutaram, a exemplo da professora Edelvira Marques, a exemplo do escritor Adalberto Franklin, instituições como a Academia Imperatrizense de Letras. Quantos lutaram para criar este Museu Histórico de Imperatriz? E essa luta foi trazendo, se não em determinado momento tendo conseguido, mas deu uma referência da necessidade de preservarmos a história do nosso povo, de preservarmos a memória daqueles que ajudaram a construir Imperatriz. Imperatriz, esta cidade pujante, de povo forte, trabalhador. Imperatriz, essa terra de oportunidades. Imperatriz, esse celeiro de sonhos. Imperatriz, essa terra que está preparada para o desenvolvimento, acolhendo todos os povos. Imperatriz, essa cidade consolidada como um polo educacional, como um polo de saúde. Mas mais do que isso, Imperatriz, o mais forte é o seu povo. Eu falo desta necessidade, haja vista que há mais de um ano a gente tem buscado. Começamos esse diálogo com o governador Flávio Dino, com a Academia Imperatrizense de Letras, com vários setores da cidade. E começamos a pensar um modelo para implantarmos o Museu Histórico de Imperatriz. É importante falar isso, deputado Antônio Pereira, deputado Léo Cunha, nós que somos de Imperatriz, se não de nascimento, que eu não nasci Imperatriz, mas de acolhimento, de filho do coração, nós sabemos a necessidade de implantarmos uma política cultural descentralizada de São Luís. Eu digo, por exemplo, que as casas de cultura da Secretaria Estadual de Cultura, todas elas são em São Luís ou em Alcântara. Nenhuma das casas de cultura da Secretaria de Cultura e Turismo estão fora desse eixo, São Luís, Alcântara. Nenhuma. E nós precisamos descentralizar essa política de cultura para todas as regiões do estado. Lá em Carolina, existe o belo Museu Histórico de Carolina, mas não é pela Secretaria de Cultura, é por uma associação de filhos de lá que se uniram e instalaram esse museu, que inclusive visitei e serviu de uma inspiração, de um caminho a ser seguido. E há mais de um ano a gente tem buscado um diálogo com a UEMA Sul, que já tem um museu lá, mas não é histórico, é de cultura timbira, mas a gente buscou um diálogo amplo, há mais de um ano com a UEMA Sul, buscou referências, e dialogamos com a Secretaria Estadual de Cultura, o secretário Diego Galdino, mostrando esta necessidade de criarmos o Museu Histórico de Imperatriz. O governador Flávio Dino acolheu esse pleito, e de lá para cá, são muitas ações. E não nos convém aqui estar falando só para gerar uma expectativa. Nos convém
encaminhar e, a partir deste encaminhamento, a gente ter a resposta que a gente tanto quer, que é o museu. Nós tivemos, mais recentemente, diversas reuniões com o secretário de Cultura, Diego Galdino, com a senhora Carola, que é a diretora do Museu Histórico e Artístico Maranhense, que está nos ajudando nesta elaboração de projeto, com a Lília Diniz, que é uma artista de Imperatriz, muito querida, que ajuda a pensar a cidade. Temos dialogado com a Academia Imperatrizense de Letras e buscado parceiros para realizar esse sonho. O Museu Histórico de Imperatriz, o governador Flávio Dino acolheu a sugestão e receberá o nome de Adalberto Franklin, em homenagem a um grande lutador por essa ideia de preservar a memória do nosso povo. Adalberto faleceu há pouco mais de um ano, não conseguiu ver esse sonho realizado, mas deixou a semente plantada. A exemplo de tantas outras famílias que têm parte da história de Imperatriz, parte com uma família, parte com outra família, parte com uma instituição, mas ninguém está juntando essa história para mostrar para o povo. E nós precisamos mostrar essa história por completo. E por isso é preciso ter uma credibilidade de uma instituição que crie esse museu histórico, garanta a sua manutenção e garanta a preservação, o cuidado do acervo que essas famílias têm, que esses pesquisadores têm. Já estivemos há poucos dias em reunião com o presidente da EMAP, senhor Ted Lago, mostrando a grandeza dessa ideia, mostrando a necessidade de buscarmos uma parceria com a EMAP. Estivemos com algumas empresas buscando também parcerias para concretizarmos este sonho. Nós precisamos viver cada vez mais essa história e reverenciar quem ajudou a construir Imperatriz e quem ajuda a construí-la. Eu quero, nessa oportunidade, até então, eu não tinha falado, foi mais de um ano de encaminhamentos, inúmeras reuniões, tratativas, inclusive legislativas, porque o museu ele precisa ser criado em lei, e o governador Flávio Dino deverá estar enviando, em breve, a lei criando o Museu Histórico de Imperatriz, para, a partir daí, instalarmos uma comissão da Secretaria Estadual de Cultura, para estar dialogando com a sociedade de Imperatriz, de uma maneira muito ampla, porque ninguém realiza um sonho desse sozinho. É preciso receber sugestões, contribuições de todos da cidade. Academia de Letras, Prefeitura Municipal, universidades, famílias históricas da cidade, os pesquisadores. Nós vamos fazer um debate muito ampliado para procurar dar as mãos e a gente conseguir juntos reunir esse sonho, realizar esse sonho. Eu quero, portanto, informar que estamos em processo adiantado para concretizarmos este sonho. Da minha parte, um compromisso de destinar a emenda parlamentar no valor que for necessário, para que a gente possa realizar esse sonho. Será uma casa de cultura, um museu histórico de Imperatriz, que irá fugir dessa concentração das casas de cultura aqui em São Luís. Descentralizar a política de cultura do Estado é muito importante. Dar oportunidade para que todos conheçam a história do nosso povo é muito importante. Reunir as peças da história que estão soltas, bem guardadas com as famílias, mas que muitas vezes nem todos têm acesso a essa história. Nós precisamos, melhor do que ouvir, nós precisamos ver, conhecer, testemunhar, ver as provas dessa história. Eu quero, portanto, agradecer a todos que têm se unido nessa causa. Secretário de Cultura, Diego Galdino, governador Flávio Dino, secretário Cleiton Noleto, que está disposto também a ajudar. Estamos agora com algumas tratativas que serão decisivas
já para ampliarmos o debate e entrarmos numa fase já de coleta, de receber acervos para instalarmos este museu, que temos muita fé em Deus, que ainda neste ano haverá de ser inaugurado o Museu Adalberto Franklin, e tenha confiança de que quando chegar nesta casa o projeto de lei criando o Museu Histórico de Imperatriz, nós teremos agilidade para votarmos e transformarmos em lei, para a partir daí a gente conseguir avançar nas tratativas e nas concretizações deste grande sonho. Estamos em passos seguros e será fundamental para o resgate e preservação da história do nosso povo, que tanto nos orgulha. Muito obrigado, presidente.